Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Uma nova rede energética está tomando forma. O cometa 12P Pons-Brooks, que rasga o céu, a rede eletromagnética, é visível a olho nu. É como uma teia de aranha, o caminho da luz de um cometa, o corredor adamantino. A impressão é obviamente transmitida ao quadro, a rede etérica. A rede etérica é a base do universo físico. Estas são as forças estruturantes e ativas neste mundo, mas também dentro de todos os universos. É a vibração adamantina que permite que todas as dimensões e universos sejam ligados e mantidos juntos. É palpável no homem, alguns percebem os circuitos vibratórios que ganham vida no interior, é a rede etérica ou a estrutura energética. Ao nível da estrutura energética nada é fixo, tudo é móvel. Todas as engrenagens aparecerão cada vez mais, uma nova dimensão, uma nova rede energética está tomando forma. É um arranjo de partículas adamantinas, uma nova arquitetura de luz que se desenvolve, enquanto a consciência da velha dimensão desaparece. A luz vibracional também se desdobra interiormente, para aqueles que vivenciam a vibração. Há camadas em todos os níveis acontecendo, o que pode levar a decisões e modificações extremamente brutais, e até negativas. Tanto individual como coletivamente, bem como globalmente. Isto é o que algumas religiões chamam de vinda de Cristo, que é a vibração crística adamantina, o espírito da fonte. É um encontro com a luz do ser. É um reconhecimento da nossa essência que a experiência dá em diferentes graus de intensidade vibracional. O cometa traça um sulco, um corredor energético e vibratório. Num corredor as coisas se movem, energias, como consciências e formas de vida fotônicas. Existem corredores espaciais temporais, corredores de ascensão, corredores dimensionais, aéreos, de voo, de evacuação, ônibus, trem, metrô, corredores de comunicação, entre a Terra e o Sol, entre a parte inferior e nossa essência, corredores migratórios visíveis para os pássaros. Não é nada, a formação de um corredor no plano físico, pelo elemento AR. É um caminho que deixa uma marca. Nestes corredores onde as partículas adamantinas podem circular nada é trivial, nestes tempos com o retorno da manifestação, das águas do mistério, portas se abrem por toda parte no manto terrestre. Caminhos adormecidos de luz são reativados com a descida da luz. Gaia também possui redes sutis e corpos sutis que são reativados. Na verdade, além do olhar humano afastado da fonte, existem linhas que percorrem a Terra. Estes são corredores de luz adamantina. Gaia e seus corredores, a vibração do núcleo cristalino leva à reativação das trocas cosmotelúricas que estavam adormecidas. Existe uma rede de energias sagradas. Nestes corredores, as plantas, as casas atravessadas por estas linhas serão obviamente diferentes e impactadas. Além do aspecto catastrófico visto pelos humanos, é óbvio que há uma modificação no arranjo das energias, bem como nos lugares e locais de vida que de repente se tornam mais brilhantes. Normal, é uma radiação cristalina, adamantina que então surge e transforma o lugar. Existem, portanto, lugares sagrados no planeta que serão reativados, como nos filmes, a vida nesses lugares, mas aí, não é um filme, uma vida onde os elementais estavam escondidos, por exemplo. Estas linhas reativadas de luz branca obviamente permanecem permanentemente ativas nestes tempos. Há uma malha de uma nova matriz de vida e luz, a matriz crística que está em andamento no planeta. Existe esta malha, esta tela matricial da liberdade vindo para substituir a matriz falsificada do arconte que está em andamento. Este participa de tudo que se abre, no retorno da nossa eternidade, vórtices, colunas cosmotelúricas, corredores vibrantes, portas. Esses corredores permitirão que em determinado momento, para alguns, possam se movimentar, são totalmente invisíveis para a matéria e totalmente invisíveis para as consciências que escolheram o confinamento ou que ainda não estão liberadas. Inteligência no trabalho. Os corredores de luz vibral, de luz da liberdade, uma vez traçados pelo espírito, tornam-se ativados e tornam-se visíveis muito rapidamente para alguns. Então, eles gradualmente se estabelecem e se unem, formando então uma nova tela de energias sagradas.
É uma rede etérica, o corpo etérico de Gaia que é reativado no processo contínuo de fusão do éter. As redes magnéticas e as redes terrestres sagradas são transformadas devido a um novo arranjo e desdobramento da luz, um arranjo eletrônico de estruturas superficiais, obviamente ligadas às estruturas do núcleo cristalino do planeta, em relação a si mesmo. O mesmo acontece com o Sol central. Alcione. É a mutação, a metamorfose, o milagre da vida que está em ação. No entanto, o olho humano do confinamento só vê um cometa passando no céu, a compreensão humana inconsciente não consegue compreender o que está por trás da criação. Mas o invisível torna-se visível nestes tempos. À medida que a vibração do núcleo aumenta, necessariamente faz com que os mundos da superfície ressoem. Existem forças obscuras que criaram redes em toda a arquitetura 3D. As forças arquitetônicas terrenas são os meios de desviar essas redes sagradas para outros propósitos que não a luz. A informação da luz autêntica é então desviada, derivada, falsificada por ondas de formas arquitetônicas. Os criadores das cidades não se privaram disso. Mas as redes sagradas ainda estão lá, caso contrário esta dimensão simplesmente não existiria mais e, portanto, não podemos fazê-las desaparecer. É por isso que muitas infraestruturas terrestres serão destruídas nestes tempos. E isso através de eventos elementares, a eletricidade é alvo, como o encerramento de centrais elétricas e outros edifícios cuja forma ondulada da estrutura geométrica impede a distribuição de luz. Expansão e metamorfose. Fonte: Philippe François. Abril de 2024. A Lei do Amor e Afinidade Vibracional. A lei do amor e da afinidade vibracional, da correspondência, jogadores de futebol com jogadores de futebol, políticos com políticos, rugby masculino com rugby masculino, etc. Quem se parece, junta-se, são afinidades de consciência, cada um irá onde a sua vibração o levar. Em correspondência. Quando Jesus diz que ama São João Batista, não é que o prefira aos outros, que o ama mais que os outros, é uma afinidade vibracional onde são a instalação da consciência, seja na personalidade, ou no eu sou, ou no absoluto, condicionará, de alguma forma, a possibilidade de comunhão ou não. Há trocas de ego para ego, de personalidade para personalidade, de alma para alma, de coração para coração, energeticamente, de espírito para espírito, de presença para presença, há também as filiações e origens estelares ao nível das comunhões. Existem mecanismos de fusão, que podem assumir diferentes formas. Quando há saídas de animais, trata-se de uma afinidade vibratória correspondente a emissões de frequência vindas de diferentes lugares do cosmos, resultando em um impulso de partida. A afinidade vibratória é simplesmente o pôr em ressonância, aí está um chamado à liberdade, a vibração da França não é a mesma da Alemanha, e de outros, com o desdobramento da luz, há uma verdadeira vibração-afinidade, e uma sintonia entre certas radiações e certas partes desta Terra, cada radiação tem correspondências. Devido ao fato de certos territórios serem mais permeáveis que outros à luz, o mesmo quando uma pessoa morre, há uma multidão de anjos da guarda, que se adaptam à situação, à alma por afinidades vibracionais. Com certos humanos não existem afinidades vibracionais, com cacto também a mente não consegue se comunicar com uma planta. Não são as mesmas vibrações. O absoluto não é consciência, a consciência é uma projeção. E toda projeção encontra afinidade através de outra projeção, ou seja, de outra consciência. Por exemplo, as palavras depositadas, além das palavras a ou para quem as lê, uma afinidade vibracional, um reconhecimento, ou fica impressionado com o nível vibracional. Existem arranjos precisos das palavras, que são feitos, quando irradiamos em espírito, quando vivemos em consciência. Mesmo que alguns não tenham consciência disso. Nestes tempos, é de acordo com a afinidade da nossa alma com os movimentos de energia, que chegam até nós. Você vê isso claramente, você experimenta isso, você vê claramente, por exemplo, que existe uma afinidade vibracional entre nós e os outros, podemos comungar, à distância, sem nunca nos termos visto. Com a expansão,
Digamos que somos uma TSF, uma estação de rádio que transmite frequências. Se algum dia o nosso nível vibracional mudar, bom, o universo então traz a correspondência. Deixamos vibrações, pessoas, territórios, atividades e encontramos outras. Fonte: Felipe François. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e até a próxima.